Olá pessoal, agora vamos fazer mais uma aula de exercícios. Preparei algumas atividades para vocês referentes ao assunto de motores de corrente contínua. Primeiro vou apresentar as fórmulas. Em primeiro, as duas fórmulas que nós já vimos relativo a este assunto, que é a fórmula da tensão de armadura em relação à velocidade angular e a do torque em relação à corrente. E aqui três fórmulas que eu costumo utilizar para ser mais didático. Eu pessoalmente, eu não aprendo essas fórmulas, eu faço sempre a análise do circuito. Acho melhor do que decorar fórmulas. Mas, para quem prefere, estou colocando as fórmulas aqui. Perceba a diferença que, no caso do gerador, a tensão da armadura é a tensão dos terminais mais o que foi gasto. Afinal, essa tensão é gerada, uma parte é perdida na resistência de armadura e o restante chega para cá. Se ele for um motor, vê a tensão da fonte. Então, a tensão na armadura é a da fonte, menos o que é gasto no meio do caminho, que neste caso aqui, a resistência de armadura. Se o motor for em série, como a resistência de campo está em série, ela entra na queda de tensão da corrente de armadura. Bem, vamos para a nossa primeira questão. Uma questão de gerador de corrente contínua paralelo. Foi dada a tensão e a corrente na carga. Perceba que aqui nós temos 120 volts e 40 amperes na carga. Está bem claro, isso facilita muito a resolução da questão. A questão pede que você calcule a tensão de armadura e ele deu as resistências naturalmente. A primeira coisa que a gente vai fazer é o desenho do nosso circuito equivalente. A máquina de corrente contínua ela tem uma armadura. Aqui nós temos a resistência de armadura. Perceba que essa resistência ela é dentro da armadura. Aquela bobina lá dentro da armadura do motor CC que a gente viu. Então, graficamente, nós sempre colocamos essa resistência do lado da armadura para facilitar, porque isso nunca vai estar separado. Como o gerador é em paralelo, a resistência de campo vai estar em paralelo. E aqui nós colocamos a nossa resistência de campo. E também em paralelo vai estar a nossa carga. Em muitos lugares você vai ver em inglês, letra L de load, que é carga em inglês, ok? Colocando os valores aqui, nós temos uma corrente de 40 amperes e uma tensão de 120 volts. A primeira coisa que nós temos que fazer é quanto é a corrente que passa nessa resistência aqui. Lei de Ohm, eu pego a tensão em cima dela, divido pela resistência, que são 100 ohms, e encontro a corrente de 1,2 amperes. Assim, a minha corrente de armadura vai ser esses 40 aqui, mais esse 1,2, que me dá uma corrente total de 41,2 amperes. Se eu tenho a corrente que passa por essa resistência e tenho a tensão aqui, é fácil calcular a tensão de armadura. Vamos utilizar a fórmula que foi mostrada antes, mas você pode fazer análise de malha. Afinal, você tem essa tensão aqui, você soma essa tensão com a queda de tensão nessa resistência, já que você tem a corrente total e você tem o valor dessa resistência, você pode fazer também por análise de malha, que daria a mesma fórmula. Substituindo nossos valores aqui, nós temos a tensão de 128,24 volts. Ou seja, para eu ter 120 volts aqui, eu tenho que gerar 128,24, já que eu tenho uma queda aqui. E perceba que nos geradores de corrente contínua, você tem normalmente uma unidade que controla a tensão de saída. Ele vai controlar justamente o gerador para que a tensão gerada se mantenha o mais constante possível. Hoje em dia, isso é feito eletronicamente. Chegando ao valor da nossa primeira questão, nós vamos para a segunda. Agora vamos para a questão 2. Também é uma questão de gerador de corrente contínua. Diferente da anterior, aqui foi dada a potência na carga e a tensão. As duas resistências foram fornecidas e neste caso aqui foi dada a rotação e foi pedido o torque do gerador.
Aqui o desenho é semelhante, o que vai mudar são os dados. Vamos utilizar nossa boa e velha fórmula de potência corrente contínua. Substituindo os valores que nós temos, potência de 2000 watts e 100 volts, nós vamos encontrar uma corrente na carga de 20 amperes. Aí nós vamos calcular a corrente que passa na resistência de campo para achar a corrente total neste nó, que vai ser a nossa corrente de armadura. A corrente de campo vai ser 100 volts dividido pelos 100 ohms, vai ser 1 ampere. Assim, a nossa corrente de armadura vai ser a soma das duas. 20 mais 1, 21 ampere. Agora que nós temos a corrente de armadura, nós podemos calcular a tensão de armadura, pela fórmula que nós já utilizamos na questão passada ou pela análise de malhas, assim como você preferir. Substituindo na equação, nós temos os 100 volts, mais a queda de tensão na resistência de armadura, nós vamos encontrar uma tensão total de 110,5 volts. É a nossa tensão de armadura. Já que nós temos a tensão de armadura, e nós temos a rotação, nós temos como utilizar as fórmulas de motor de corrente contínua para chegar ao torque. Vamos ver como é que a gente faz. Perceba que nós temos a rotação em RPM e a nossa fórmula, a rotação ômega, é em radiano por segundo. Então nós temos que converter. Uma volta em radiano é 2π. Uma volta por segundo são 60 voltas por minuto. Então, 2π está para 60 rpm, assim como x está para 800. Fazendo essa conta aqui, meios pelos extremos, nós temos 60x igual a 2π800. Nós vamos encontrar que a velocidade angular do nosso gerador é de 83,776 radianos por segundo. De posse desse valor, nós vamos substituir na equação de tensão de armadura em relação à rotação. Como K é uma constante e φ não varia, já que a gente vai fazer para a mesma situação, nós vamos considerar isso tudo aqui uma constante. Substituindo os valores, nós vamos encontrar que K vezes φ é igual a 1,32. Lembrando que φ não é uma constante. Para esta questão, nós estamos visualizando que o φ não vai variar, porque a gente quer saber o torque nesse mesmo exato instante que a rotação é esta, então o φ não vai variar. O K é a constante do motor. Nós encontramos para essa situação um Kφ de 1,32. Substituindo na fórmula de torque, já que nós temos a corrente de armadura, nós vamos encontrar um torque de 28,38 Newton vezes metro. Assim, nós encontramos, a partir dos valores dados, o torque no nosso gerador. Perceba que tem outras formas de chegar a esse valor. Você pode utilizar a fórmula da mecânica, potência é torque vezes rotação. Mas hoje nós vamos nos limitar ao cálculo de forma elétrica, utilizando as equações do motor de corrente contínua, que é o objeto do estudo. Agora vamos fazer a questão de número 3. Aqui nós vamos pegar a questão anterior e vamos calcular o rendimento para 4 condições de carga: 500, 1000, 2000 e 4000 watts. Não vamos considerar nenhuma variação na tensão da carga, ou seja, apesar da variação da carga, o gerador vai manter a tensão nos terminais constante. Para a tensão nos terminais ser constante com a carga variável, a tensão de armadura vai ter que variar. Começando com 2000 watts. Esses valores nós já temos da questão passada, por isso vamos começar com eles. Bem, nós temos a potência da carga, que é 2000 watts, corrente da carga, corrente de campo e a tensão de armadura. Nós podemos encontrar a potência da armadura do motor. Para entregar 2000 watts para a carga, o gerador tem que produzir 2320 watts. Potência, lembrem-se disso, tensão vezes corrente. A tensão que nós
calculamos a tensão de armadura e a corrente de armadura que nós já tínhamos calculado também, encontramos 2.320. Lembre-se que rendimento é potência útil dividido pela potência total. Substituindo esses valores, nós vamos encontrar o rendimento de 0,862 ou 86%. Fazendo o mesmo cálculo para 1000 watts, aqui nós vamos ter que calcular a tensão de armadura e a corrente de armadura. Para 1000 watts, utilizando as nossas fórmulas já conhecidas, nós vamos encontrar uma corrente na carga de 10 A. A corrente de campo não vai variar porque a tensão não está variando. Assim, nós vamos encontrar uma tensão de armadura de 105,5 volts, já que a corrente de armadura é a soma dessas duas, 11 A. Prosseguindo, a potência gerada na armadura é de 1160,5 watts. Ou seja, eu preciso produzir 1160 watts para entregar 1000 a carga. Utilizando a mesma fórmula do rendimento, nós vamos encontrar um rendimento que é praticamente igual. Para 3 casos aqui, os valores de rendimento deram iguais. 86,2%. Vamos ver o que acontece quando a potência é de 4.000. Fazendo os mesmos cálculos que na vez passada, perceba que aqui a corrente da carga é 40 A, o que vai nos dar uma corrente de armadura de 41 e uma tensão de armadura de 120 volts. Perceba que quanto maior é a carga, eu preciso aumentar a tensão de armadura para entregar essa tensão à carga. Porque a corrente aumenta, então a queda na resistência de armadura vai ser maior. Assim, nós precisamos de uma potência de 4.900 watts para entregar 4.000 a carga. Fazendo o cálculo de rendimento, nós vemos que o rendimento caiu para algo perto de 81%. Por fim, nós temos a potência para 500 watts. Mesmo raciocínio, nós temos a corrente de carga de 5 A, corrente de campo de 1, que nos dá uma corrente total de 6, uma tensão de armadura de apenas 103 volts e uma potência de armadura de 618. Perceba que o rendimento para 500 watts é de aproximadamente 81%. Eu coloquei aqui em um pequeno quadro mostrando quanto que é o rendimento para cada carga. Se vocês estudaram o teorema da máxima transferência de potência por uma fonte, você vai lembrar que eu pego a minha fonte, eu posso transformar em apenas uma fonte de tensão e uma resistência, e a resistência da carga tem que ser igual à resistência interna da fonte para que eu tenha a máxima transferência de potência, que vai ser alguma coisa entre 1000 e 2000 watts. Quanto mais longe eu estiver desse ponto, menor é o rendimento. Isso vale para as fontes do nosso dia a dia. Uma fonte de computador, por exemplo, se ela é de 500 watts, o rendimento máximo dela vai ser por volta de 250 watts. Então, se você comprar uma fonte de 1000 watts para um computador que gasta 200, ele com certeza vai estar com um rendimento muito baixo. Você vai estar desperdiçando energia. Assim como se eu colocar uma fonte de 200 para um computador de 200, ele vai estar sempre operando numa faixa que o rendimento é baixo. O ideal é que você saiba dimensionar a fonte para que ela opere o máximo possível de tempo na condição de maior rendimento, que na maioria das vezes é metade da capacidade. Vamos encerrar esse vídeo aqui e continuaremos na próxima questão, na parte 2.